Nessa época, você tinha, sei lá, algum medo, alguma incerteza, alguma insegurança? Talvez seja uma pergunta difícil de lembrar de algo, mas se você tiver e conseguir lembrar, Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem esperança. Então a morte é uma coisa que nos causa bastante medo quando a sim, gente não sabe o plano da salvação, né, que Cristo tem pra gente. Então a morte era algo que me assustava bastante, porque a gente não entendia, a gente ouvia muita gente dizendo: "Ai, quando morrer vai acontecer tal coisa, quando morrer tá do lado de Jesus", mas a gente não sabe realmente o que acontece. Então, tudo que a gente não sabe o significado ou o que realmente é, a gente acaba tendo medo, traz medo, né? traz medo. Então a morte para mim era algo, muito negativo, muito eu perdi meu avô com 18 anos, eu não conhecia a palavra de Deus, então eu só fui me conformar com a morte dele depois que realmente eu conheci a Cristo. Sim. Então são coisas assim que a gente, antes de conhecer a Cristo, a gente tem medo e tem dúvidas, né. Sim, eu ia perguntar justamente isso, se nessa época você tinha perdido alguém que você gostava muito e como que você lidou com isso, né? E depois, quando você acabou conhecendo a palavra de Deus, como é que você lidou com essa situação? E foi isso que você acabou de falar, né? Que Uhum. antes, pô, era muito incerto, não sabia de nada, é só desespero, que eu É. imagino, eu nunca perdi ninguém assim lá atrás, né? Antes de eu conhecer a Cristo, mas eu imagino que seja um desespero muito grande, assim, porque morreu, acabou, você nunca mais vai ver a pessoa, vai ouvir ou algo do tipo, né. A gente tem coisas que as pessoas nos falam do que realmente vai acontecer, mas o que realmente acontece, a gente só tem conhecimento após ter a palavra de Deus. Antes de eu conhecer a Cristo, eu perdi meu avô, era uma pessoa muito próxima a mim, meu avô era igual um pai, e foi ruim. E depois que eu já conheci a Cristo, eu perdi uma tia que também eu tinha um carinho enorme por ela. Então o sentimento é diferente. Sim, Hoje eu tenho certeza que a minha tia, o dia que Jesus voltar, ela vai estar salva. amém. Porque apesar de ela não ser conhecedora da palavra, mas ela era muito sincera. E Deus não leva, né, em Sim, consideração aquilo que a gente não sabe. sim, Então, a gente tem essa esperança e tem essa certeza, e ao lado de Cristo tudo isso fica mais fácil de compreender. legal, faz muito sentido mesmo.